Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal Imposto e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 16 de abril de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram presença no sistema de parte. Eu vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, vou começar com o processo de Renata Klinovski Faintucci. É um recurso de ofício, relator doutor Rafael. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença patrona. Muito bem, todos os Rafaels apresentam os autos? Pois não, senhor presidente, eu vou fazer um breve relato aqui do processo. Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente o AIN 5023-399-3, lavrado contra a Renata Klinovski Faintucci. O AIN relata a acusação de deixar de pagar ICMD e TCMD por omissão na qualidade de herdeiro em razão do recebimento da quantia de R$2.500.000, recebido por herança em função do falecimento do senhor Moshe Klinovski, ocorrido em 8 de janeiro de 2018. A transmissão dos bens foi por escritura pública de inventário. A autuada apresentou a impugnação e a decisão de primeira instância ela julgou improcedente o AIN em razão da decadência do direito de lançar o auto de infração. A acusação ela é de omissão de bens na declaração. Foram omitidos alguns bens. A omissão foi constatada a partir da análise da declaração de imposto de renda do senhor Moshe e de sua viúva, a senhora Clara, que eles eram casados em regime de comunhão universal de bens. Esse é o breve resumo do caso. A patrona pode fazer a sustentação oral. Agradeço, doutor Rafael. Doutora Mariana, gostaria de fazer a sustentação oral? Sim, juízes. Bom, primeiro, bom dia novamente a todos, senhor presidente, senhor relator e os demais aqui presentes. Como relatado, trata-se de um auto de infração que foi lavrado contra a senhora Renata Klinovski, em razão de bens recebidos a título de herança pelo falecimento de seu pai, o de cujos senhor Moshe Klinovski. Bom, a controvérsia principal deste caso é a ocorrência da decadência. Juízes, neste caso, o auto de infração foi lavrado apenas em agosto de 2023, o falecimento do de cujos ocorreu em janeiro de 2018 e o pagamento do ITCMD em março de 2018. Bom, defendeu-se, então, a ocorrência da decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E essa decadência foi reconhecida pela Delegacia de Julgamento, que julgou insubsistente o auto de infração. Porém, a representação fiscal pretende a aplicação do artigo 173 do Código Tributário Nacional, que, como se sabe, só pode ser aplicado em 2 hipóteses: quando não há o pagamento antecipado e quando constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse caso concreto, juízes, nenhuma das hipóteses ocorreu. Houve o pagamento antecipado do ITCMD, como dito, em março de 2018, após a transmissão da declaração, inclusive com a escritura pública de inventário correspondente a esse pagamento de ITCMD. E também não houve a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sequer houve a tentativa de fato, demonstrar a ocorrência disso, o dolo da parte, a tentativa de lesar o fisco. Na verdade, o que ocorreu foi uma declaração de acordo com o ITCMD, de acordo com aquilo que foi de fato recebido a título de herança pela senhora Renata Klinovski, filha do Decujo. Com base nisso, juízes, é que se pede a manutenção da decisão na parte da decadência, na preliminar de decadência, mas ainda que superada a preliminar de decadência, no mérito também o auto de infração não merece subsistir. Em primeiro lugar, pela questão da inconstitucionalidade. Esse auto de infração exige, entre outros, a propriedade, o direito e os bens localizados no exterior. E já à época do falecimento, já à época dessa transmissão, vigia uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em arguição de inconstitucionalidade, portanto, uma decisão com efeitos erga omnes, pela inconstitucionalidade da exigência de TCMD quando os bens do decujo estão localizados no exterior, em razão da falta de lei complementar nesse sentido. Esse tema foi julgado posteriormente pelo STF, com modulação de efeitos, mas fato é que no Estado de São Paulo os contribuintes já se orientavam com base nessa decisão. Além disso, pelo fato de que o trabalho fiscal se baseou simplesmente na declaração de imposto de renda do senhor Moche e da senhora Clara, houve algumas insubsistências na cobrança desse TCMD. Para mencionar algumas, a exigência da transmissão da propriedade sobre um apartamento vendido, um apartamento na Flórida que havia sido vendido antes do falecimento do Decujos. A transmissão da propriedade de cotas de uma sociedade baixada, que não possui valor, que sequer essa propriedade foi recebida e exercida pela senhora Renata. Além disso, a exigência do ITCMD sobre cotas de uma propriedade gravada com cláusula de joint tenancy. Os coproprietários são a senhora Clara e o senhor Moche, mas quando se trata de uma sociedade com a cláusula de joint tenancy, aqui sem pretender esgotar todo o instituto do joint tenancy, quando há o falecimento de um dos coproprietários, a propriedade, as cotas não se transmitem automaticamente para os seus sucessores, como se faz crer, por exemplo, em sociedades comuns, enfim. Essa cláusula não foi observada, e isso foi trazido também em sede de impugnação, em sede de contrarrazões. Então, juízes, em conclusão, no mérito, nós defendemos aqui que a simples comparação entre a declaração de imposto de renda, que possui outros fins, com a escritura pública de inventário, levou a inconsistências que não merecem prosperar e que o resultado é a não incidência do ITCMD no caso concreto. Foi abordada a particularidade de cada um desses bens e propriedades que foi objeto da lavratura e, por isso, se defende também no mérito o cancelamento desse auto de infração. Com base em tudo isso, juízes, a gente está aqui pedindo, né, estamos aqui pedindo a manutenção da decisão de primeira instância, na parte que reconhece a preliminar de decadência, mas, se não for o caso, também o desprovimento do recurso de ofício quanto ao mérito. Obrigada, juízes, pela atenção de vocês. Uma boa sessão para nós. Agradeço, doutora Mariana. Doutor Rafael. Obrigado, doutor Inácio. Eu vou passar a leitura do voto, depois eu teço alguns comentários sobre ele. Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública em razão da decisão de primeira instância administrativa que julgou improcedente o AIN número tal lavrado contra Renata Klinovski Faintuch. O AIN relata a acusação de deixar de pagar a CMD no valor de R$500 mil em 8/7 de 2018 por omissão na qualidade de herdeiro em razão do recebimento da quantia de R$12.500.000 recebido por herança em função do falecimento do Sr. Moche Klinovski ocorrido em 8 de janeiro de 2018, transmissão dos bens por escritura pública do inventário. A decisão de primeira instância administrativa julgou improcedente o AIN em razão da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, devido ao transcurso do prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E que eu transcrevo os itens 17 a 27 da decisão de primeira instância. Em seu parecer de recurso de ofício, a representação fiscal propugnou pelo restabelecimento da acusação, afirmando que, conforme expresso na manifestação do FR autuante, a ausência de pagamento relativamente aos bens omitidos da declaração de TCMD
ensejaria a atração do artigo 173.1 do CTN para o termo de início do prazo decadencial. Que houve omissão intencional de bens e direitos, tanto na escritura pública de inventário, quanto na declaração de ITCMD, o que por si só configuraria a simulação, tal como previsto no artigo 154 do CTN, e, portanto, o prazo decadencial se contaria pela regra prevista no artigo 173.1 do CTN. Assim, entende a douta representação fiscal que a Fazenda Pública teria até 31 de dezembro de 2023 para a constituição do crédito tributário, e, como a ciência da notificação do AIN se deu em 23 de agosto de 2023, não teria ocorrido a decadência. Assiste Fazão a Fazenda Pública. Isso porque, conforme disposto na súmula 555 do STJ, a não declaração do débito enseja a aplicação do artigo 173, parágrafo inciso 1 do CTN, na contagem do prazo decadencial para tributos por homologação. Eu transcrevo o teor da súmula 555 do STJ. No caso em tela, estamos diante da omissão por parte da recorrida em declarar débitos de ICMS relativos a bens e direitos recebidos na qualidade de herdeira em razão do falecimento do Sr. Mocha Klinowski. Observe-se que não se trata de divergência no cálculo do montante de devido, mas sim de não declaração por parte da recorrida do débito de ICMD referente aos bens e direitos elencados pelo FRE autuante em seu relato circunstanciado, folhas 4 a 6. Omissão essa que foi constatada a partir da análise das declarações de imposto de renda de pessoa física do Sr. Moche e sua viúva, a Sra. Clara, casados em regime de comunhão universal de bens. Desse modo, imperativa a aplicação do quanto disposto na súmula 555 do STJ ao caso em tela, com a consequente contagem do prazo decadencial exclusivamente na forma do artigo 173.1 do CTN. Diante disso, a Fazenda Pública teria até a data de 31 de dezembro de 2023 para lavrar o AIN exordial, o que afasta a ocorrência da decadência, posto que a ciência do AIN se deu em 23 de agosto de 2023. Com base nesse posto, conheço o recurso de ofício da Fazenda Pública e a ele dou provimento para fim de reconhecer a não ocorrência da decadência do incombatido. No entanto, visando evitar futuras alegações de nulidade em razão da supressão de instância, determino o retorno dos autos à primeira instância para que sejam analisadas as demais razões da autuada em sede de defesa. No dispositivo consta: com base no exposto, conheço o recurso de ofício e a ele dou provimento para reconhecer a não ocorrência da decadência do incombatido e determino o retorno dos autos à primeira instância para análise das demais razões da autuada em sede de defesa. A patrona, na sua citação oral, trouxe também análise de mérito, falou sobre a discussão acerca da possibilidade de cobrança, da constitucionalidade da cobrança de TCMD sobre bens do exterior. Especificamente, essa matéria, ela foi comentada na decisão de primeira instância, no entanto, não foi decidido com base nisso. A fundamentação, ele cancela o auto pela decadência, apesar de ser uma análise sobre o tema, mas não decidiu a matéria em relação a isso. Em relação às demais questões postas, como o apartamento vendido, quanto à empresa que não tem operação, essa não houve nenhum comentário na decisão de primeira instância. Por essa razão, reconhecendo a não ocorrência da decadência, é que eu voto pela anulação da decisão, retorno à primeira instância para análise das matérias. Muito bem, doutor Rafael, doutor Eduardo. Eu queria fazer uma indagação, aí tanto pode ser para o relator, para o doutor Rafael, para a doutora Mariana, só para eu entender. Ficou claro do voto do doutor Rafael que houve aí uma omissão, né, de declaração de bens, de patrimônio, de direitos, e que por essa razão aplicar-se o 173.1, né? Ou seja, a gente não poderia alegar que não houve dolo, fraude ou simulação, alguma dessas figuras. Estou dizendo de uma forma resumida. E no voto do doutor Rafael, ele diz, né, en passant, pelo menos do que eu entendi, que o argumento do contribuinte da autuada seria uma incorreção em relação aos cálculos. Então, só para entender um pouquinho melhor, aí pode ser uma explicação do doutor Rafael, depois da doutora Mariana, porque é até a situação, matéria de fato, o que realmente aconteceu, ou seja, o que a autuada ela contra-argumenta a esse entendimento que levou à autuação e agora ao voto do doutor Rafael, para dizer que não houve omissão. Só para entender um pouquinho mais, porque eu acho que é aí que está o cerne da questão, né? Para a gente entender exatamente, houve omissão? Sim, aí tem que aplicar a 555 do STJ.
Ah, não, é uma questão de cálculo que eu demonstrei que está no processo, não houve omissão, tá? Ah, então não seria o caso de aplicar o 555, o 555 do STJ. Então, se puder ter uma explicação dos dois, né, se sentirem à vontade, para eu entender um pouco melhor essa celeuma que eu acho que é o coração da discussão, pelo menos em relação à decadência. Perfeito, doutor Eduardo. Quando eu falo que não é questão de cálculo, né? Porque, no caso, houve uma declaração de TCMD sobre uma parte dos bens. Mas esses bens elencados não foram declarados, nem na escritura pública e nem na declaração de TCMD. Eles foram a constatação da existência desses bens na propriedade do Sr. Moche e da Sra. Clara, casados em comunhão de bens, universal de bens, foi feita a partir da declaração de imposto de renda. A alegação da recorrida é que ela não precisaria declarar esses bens. Ela alega que esses bens constavam da declaração de imposto de renda por mero desatualização, ou porque, no caso das cotas com joint tenants, que não houve transmissão, porque passou a propriedade comum do Sr. Moche e da Sra. Clara, foi convertida em propriedade integral da Sra. Clara, com falecimento do Sr. Moche, sem a transmissão para os herdeiros. Então, em resumo, o cerne da alegação da recorrida é de que não precisaria ter declarado, não precisaria ter apresentado esses bens aí para cálculo do ITCMD. Então, portanto, omitiu, porque constava da declaração de imposto de renda e não foi apresentado na declaração de TCMD. Portanto, a conclusão da omissão, né, o meu entendimento de que houve uma omissão. Por isso que eu afasto, porque se tivesse declarado a valor menor, tal, estaríamos falando aí numa declaração com pagamento feito, tudo certo, só questão da discussão do valor e aí sim a decadência do 150. Mas aí houve a total omissão aí desses bens. Não de todo o patrimônio herdado, mas sim desses bens elencados. Por essa razão que eu entendi pela argumentação da omissão. Tá, seria, aqui é só, estamos trocando ideia, debate, é uma sugestão também, claro que aí depende do que o relator entender. Mas não seria interessante inserir no seu voto quais seriam esses bens? Apenas para ficar uma coisa mais clara, porque quando eu li, eu entendi, eu achei o voto claro, mas eu acho que faltou assim, tá, mas os bens, porque o agente fiscal de rendas comentou, mas fala, não, os bens tais e tais e tais, localizados na declaração de imposto de rendas, folhas tais, eu acho que até para ficar uma decisão assim, bem pontual, é só uma sugestão. Bem, doutor Eduardo, eu acho que a própria autoinflação no tratado circunstanciado já cita todos esses bens. Acho que não Tudo bem, haveria é que Por eu isso acho que eu que faço a menção estando que numa são os bens decisão, né, elencados, é diferente. são os bens Tudo bem. elencados no relato circunstanciado. Não entro no mérito, justamente por a questão Sim. da suspensão de instância, é que eu não entro no mérito da análise dos bens em si, apenas Sim. na questão da decadência, que, constatada a omissão, eu estaria não tratando mais do 150, parágrafo 4º, mas do 173, inciso 1. E aí, nesse sentido, a próxima etapa seria entrar na análise específica dos Sim. bens, um a um, mas eu não faço isso para permitir o É o retorno seguinte, na doutor instância. Eduardo, porque é o seguinte, tem a controvérsia lá dos bens no exterior, tá? Segundo o fisco, foram omitidos. Se no mérito entender que não haveria necessidade de colocá-los no inventário, então não teria essa omissão. Não, Então é tudo bem, difícil você colocar no voto quais foram omitidos, porque pode dar um entendimento que você já está afirmando que esses foram omitidos. E a omissão em si, às vezes depende da análise do mérito. Mas, segundo o fisco, relatórios circunstanciados, houve essa omissão. Então, eu como assim, preliminar, não, eu entendo o argumento, claro, nem vou insistir, como eu disse, é uma sugestão, e porque, no meu sentir, parece que só o fato de você mencionar quais são os bens, você não está analisando os bens, você só está dizendo o seguinte, não houve a declaração desses bens, é só isso, mas tudo bem, tranquilo.
Eu Doutora penso dessa Mariana, quer forma. fazer algum esclarecimento? Eu gostaria só de complementar e acrescentar aqui na conversa, já que o juiz Eduardo permitiu, essa questão dos bens e quais são esses bens, nós entendemos que são de suma importância, inclusive para a análise da decadência, justamente pelo argumento que o relator Rafael Tadeu já antecipou, que não são quaisquer bens, não são quaisquer direitos. A escritura pública de inventário, ela possui uma dezena de bens que eram de propriedade do senhor Moche, que foram transmitidos em razão da herança, mas de fato não é uma desídia ou uma omissão, um ato doloso da parte não ter declarado estes bens que são objeto do auto de infração. É de fato um entendimento de que havia a questão de inconstitucionalidade, um entendimento de que essa propriedade dessa empresa já não possuía qualquer valor, então não faria sentido transmitir em razão de herança. Esses bens, inclusive, têm uma questão de bens em propriedade do declarante na declaração de imposto de renda, que seriam, portanto, valores que estavam em poder do declarante, mas que sequer foram transmitidos em razão de herança. Então, o fato de que são esse tipo de bens, essa modalidade de direitos, é relevante para o caso justamente pela questão de não demonstrar o dolo, não demonstrar o interesse de omitir ao fisco. Esse é um ponto que nós consideramos importante. Claro, não pretendemos aqui alterar o voto, é somente trazer mesmo essa discussão. Obrigada. Tudo bem. Eu entendo o seguinte, né, doutora Mariana, demais julgadores. Então, essa questão, a gente está entrando já no mérito. Como a doutora falou, não houve dolo, a questão da não incidência do bem exterior, já estamos entrando no mérito, e aí decadência, por hora, é uma matéria preliminar, né? Então, eu entendo que não há nenhum problema no voto do doutor Rafael, porque essa omissão já foi a base da própria autuação, né? E aí, depois, o julgador, na análise do mérito, vai apreciar se todos ou alguns bens foram omitidos ou não. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o doutor Rafael. Pedia para o doutor Rafael fazer o registro do voto. Muito bem, voto é registrado. O processo ainda está em discussão. Ok, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, afastada a tese da decadência, os votos retornarão à primeira instância para análise das mais questões da defesa. Agradeço a doutora Mariana pela presença. Obrigada a todos pela atenção de vocês. Tenham um ótimo dia. Bom dia, obrigado. Passar para o processo de Casa Delisa Limitada, recurso misto, minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Como tem o recurso misto, doutor César, eu gostaria que registrasse a sua presença. Sim. Então, eu Sim, precisaria do... Sim. Aí eu precisaria do documento do doutor César. Um CPF, doutor? Ou Pode ser CPF. CPF 127 066 318 64. Só um momento, só.
Aí só precisaria do nome completo, doutor César. Assim, eu vou soletrar, tá, doutor? Tudo bem. M de Maria, O, R, O, M de Maria, I, Z, A, T de Tatu, O. Ok. Moromizato. Ok, obrigado. Muito bem. É um recurso misto. Eu vou pedir um pouco a paciência dos doutores, porque tem são 11 acusações fiscais. Então, recurso ordinário, recurso de ofício, são 11 acusações fiscais, creditar-se indevidamente ICMS a título de entradas com crédito do imposto, campo 56 da GIA e outros créditos, campo 57 da GIA, sem que haja comprovação da origem. Os valores lançados nas GIAs não correspondem aos valores constantes da escrituração fiscal digital. Creditar-se indevidamente ICMS através de lançamentos efetuados a efeito no SPED fiscal entradas, relativos a aquisições de mercadorias cujas saídas são tributadas à alíquota de 7%, sendo que o crédito realizado considerou carga tributária de 12% ou 18%. Creditar-se indevidamente ICMS através de lançamentos efetuados a efeito no SPED fiscal entradas, relativas a aquisições para comercialização de mercadorias sujeitos ao regime de submissão tributária. Creditar-se indevidamente ICMS através de lançamentos levados a efeito no SPED fiscal entradas, relativos a aquisições para comercialização de carnes e demais produtos comestíveis resultantes do seu abate. O contribuinte é optante pelo regime especial definido pelo Decreto 62.647/2017, será vedada a apropriação de qualquer crédito relacionado às aquisições competidas nesse decreto. Creditar-se indevidamente ICMS a título de crédito relativo a estoques de mercadoria excluída do regime de submissão tributária, por TRACAT 28 de 2020, vinho, sem que tenham sido cumpridos os requisitos determinados pela legislação para a função desses créditos. O contribuinte não atendeu os artigos 1, 2, 3 e 4 da Portaria CAT 28 de 2020, que regulamenta os créditos nos casos de mercadorias excluídas da submissão tributária. Deixar de pagar ICMS por haver lançado nas guias de informação e apuração de ICMS valores de ICMS a recolher em importância inferior ao escritório fiscal destinado à apuração do imposto. Deixar de pagar ICMS por haver emitido cupons fiscais eletrônicos através do equipamento SAT, com diferença no valor do ICMS devido, por erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo do imposto ou na classificação da operação como isenta não tributada sujeita à submissão tributária. Apurou-se por meio do levantamento fiscal específico diferenças saídas não tributárias de vinho, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento, mediante o cotejamento dos registros das operações realizadas pelo estabelecimento do contribuinte em epígrafe, ocorridos durante o período de janeiro de dezembro de 2019 e de janeiro de 2020. Durante esse período, a mercadoria vinho estava sujeita à submissão tributária, definido no artigo 313C e 313D do regulamento. Receber vinho sem documentação fiscal, referente a diferença de entradas apuradas por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento. Deixar de pagar ICMS relativamente a operações de saídas de mercadorias tributadas, vinho, omitidas ao fisco, diferentes de saídas tributadas, apuradas por meio de levantamento fiscal específico. Dessa primeira e última acusação fiscal, receber vinho sem documentação fiscal referente a saídas, a diferença de entradas apuradas por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento. A decisão em primeira instância julgou parcialmente procedente o item 10 e procedentes os demais itens do AIM. A douta interpretação fiscal ofertou parecer propugnando não provimento de ofício. O contribuinte apresentou contra-razões, requerendo não provimento de ofício. Em conforme à decisão em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, vou pular essa parte, requerendo o cancelamento ou nulidade da autoinfração, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso não seja cancelado, a revisão de diligências e que eventuais valores remanescentes sejam lançados em novo lançamento, com novo prazo para apresentação de defesa, que seja calculado com a aplicação da multa condizente com a nossa jurisprudência. A doutora Interpretação Fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Esse é o relatório. Vou passar o voto. Inicialmente, passo a apreciar o recurso ordinário. O crédito tributário consubstanciado no presente AIM
encontra suspenso até o esgotamento do contencioso administrativo tributário nos termos do artigo 151, inciso 3 do CT. A recorrente nos tópicos da ilegalidade do procedimento administrativo de lançamento, da natureza ex lege da obrigação tributária, do lançamento como ato vinculado, do lançamento como ato vinculado, desculpe, houve uma repetição, do seu recurso ordinário, discorre sobre matérias jurídicas que necessitam análise do mérito de cada um dos itens do AIN controvertidos, uma vez que somente com a apreciação da substituição dos fatos às normas é que se pode concluir a exigência ou não do imposto. Nesse sentido, Chueiro, Luiz Eduardo, Ari Souza, Gustavo Emílio Contrucci expuseram: aqui no processo tributário só haverá exigência tributária se houver subsunção dos fatos ao tipo descrito na norma, não prevalecendo a pretensão de uma parte sobre a outra. Assim, passa a análise do mérito de cada um dos itens do AIN postos pelo recorrente. Quanto ao item 1 do AIN, conforme consta o relato da acusação fiscal, o contribuinte não comprovou a origem dos créditos que são objeto da exigência fiscal. Em seu recurso, a autuada nada traz acerca da comprovação da origem dos referidos créditos, limitando-se a arguir sobre a centralização da apuração. Assim, a origem dos referidos créditos permanece não comprovada e não haver qualquer influência quanto ao fato da empresa realizar a centralização da apuração, uma vez que a referida centralização é posterior ao lançamento dos créditos na escrita fiscal e não anterior, ou seja, o crédito originalmente indevido influi na centralização da apuração do imposto e não o inverso. Deste modo, não havendo comprovação do direito ao crédito, foi infringido o artigo 61, parágrafo 1º do regulamento, como apontado pelo fisco. Destaque mantém o item 1 do AIN. Quanto ao item 2 do AIN, desnecessária qualquer diligência para sanar vícios constantes do AIN, visto que o mesmo não aponta de forma objetiva e ou correta qual o fato gerador da atuação, uma vez que o demonstrativo de folhas 35 a 39 especifica operação por operação os valores creditados pela autuada, os valores permitidos e os valores que foram creditados em excesso, ou seja, as operações que devem ser de autuação, uma por uma, estão discriminadas e calculadas. A recorrente nos termos para o primeiro artigo 22 da Lei 13457 poderia contraditar a filha demonstrativo. No entanto, nada fez. Assim, não é insurgente quanto aos valores apontados no referido demonstrativo. Só um momento. Observe que a manutenção do crédito somente é permitida nos termos parágrafo 2º, artigo 3º, anexo 2 do regulamento. Entrar em mercadoria, bem como a correspondência de prestação de serviço, quando destinar-se à integração, consumo e processo de industrialização de mercadorias indicado nos incisos 1 a 12, 22 e seguintes. No caso dos pendentes altos, as mercadorias não eram destinadas à integração, consumo e processo de industrialização, mas sim para revenda, como apontado pelo fisco, e observando que a atividade autuada é comércio varejista de mercadorias em geral. Assim, não é permissivo normativo para a manutenção integral dos créditos. Neste TIT, a validação do crédito integral pelas anteriores operações e prestações, com as posteriores saídas das mercadorias são beneficiadas com redução de cálculo, é matéria pacificada pela súmula 12. O artigo 52, Lei 3457, determina o caráter vinculante das súmulas perante os órgãos de CETIT, assim mantém integralmente o item 2 do AIN. Quanto ao item 3 do AIN, diversamente alegado, foi apontado o modo exato de infração, ou seja, o acreditamento realizado no SPED fiscal à entrada relativa às aquisições para comercialização de mercadorias sujeitas aos regimes de substituição tributária, como consta expresso relato de infração folhas 2. A autuada não alega que não tenha se acreditado e muito menos traz prova nos autos. Artigo 22, Lei 13457, dispõe que, no tratando de infrações caracterizadas em documentos recebidos, emitidos ou escritos pelo sujeito passivo, admitir-se-á, como elemento de prova, a substituição dos referidos documentos demonstrativos, no qual as operações, prestações ou eventos estejam individualmente discriminados. Inciso 3. Seja acompanhado por originais ou cópias dos respectivos documentos em quantidade suficiente para comprovar de forma inequívoca a aniquilação a um único evento à ocorrência de infração. Assim, há previsão legal, existindo demonstrativo discriminado de cada uma das operações e prestações, a instrução do processo pode ser realizada por mostrar de notas fiscais, uma vez que o contribuinte delas dispõe, pois foram por ele emitidos, e pode contestar referido demonstrativo conforme para o primeiro do artigo 22 da Lei 13457, não havendo, portanto, cessamento de defesa. É pacífica a citação demonstrativa pela Câmara Superior de CETIT, como se observa no processo da ET 12, 4019, 894-2013, relator Dr. Cleito Munhenrido Furguim.
No caso dos autos, o demonstrativo de folha 88 a 93 cumpre os requisitos legais e a recorrente não trouxe qualquer contestação contra as operações ali listadas. Assim, não procede as alegações de que a amostragem carece de respaldo legal e representa cerceamento de defesa. O destaque mantém integralmente o item 3 do AIN. Quanto ao item 4 do AIN, a recorrente alega que seus FDs retificados fossem analisados e não existiria infração. O item 4 do AIN traz a acusação de crédito devido por lançamentos no SPED fiscal entradas, relativos a aquisições para comercialização de carnes e demais produtos comestíveis resultantes do seu abate, uma vez que o contribuinte é optante pelo regime especial definido pelo Decreto 62.647/2017, sendo vedada a apropriação de qualquer crédito relacionado a aquisições compreendidas nesse decreto. Assim, para que a recorrente provasse a legal existência de inflação, haveria que provar que não houve acreditamento. No entanto, ela não traz os autos do SPED fiscal entrados, demonstrando que não se acreditou em relação às operações constantes do demonstrativo de folha 141 a 159. Ainda, o fisco utilizou as FDs retificadas, como exposto às folhas 12.212. Assim, não procede as ligações da recorrente. O destaque mantém integralmente o item 4 do AIN. Quanto ao item 5 do AIN, não se pode mitigar a relevância das obrigações acessórias e instrumentais, uma vez que elas são impostas no interesse da fiscalização e da arrecadação, como disposto no parágrafo 2º, artigo 113 do CTI. Nesse sentido, segundo Hugo de Brito Machado, a obrigação acessória institui a valorização, que é a lei em sentido amplo, sempre no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos. No caso dos autos, não se trata de mero descumprimento da obrigação acessória, uma vez que ela não é meramente formal, mas sim vinculada ao direito ao crédito do imposto. Em regra, a mercadoria está submetida à sujeição passiva por substituição com retenção do imposto, e para a exclusão do referido regime de tributação, deve observar a disciplina específica prevista em portaria da Coordenadora de Administração Tributária, conforme artigo 261, parágrafo 2º do regulamento. Assim, somente haveria direito ao crédito se a autuada cumprir os requisitos para sua exclusão da sujeição passiva por substituição com retenção do imposto, pois deste modo a sistemática da tributação seguiria mediante o confronto de débitos e créditos para o regime normal de tributação em respeito à não comutividade. Os requisitos estão previstos na portaria CAT 28/2020, como determina o artigo 261, parágrafo 2º do regulamento. A recorrente não traz qualquer prova de que cumpria os referidos requisitos, em especial a não apresentação do documento digital estipulado pela portaria CAT 28/2020, em obediência aos critérios contábeis e fiscais para sua formatação e apresentação, folhas 22 a 24. Assim, não se trata apenas da existência de diferentes códigos para o mesmo produto, mas também diferenças nos estoques e mesmo do valor calculado do crédito, ou seja, a planilha apresentada não serve para o cumprimento da portaria CAT 28/2020. A planilha de cálculo prevista na portaria CAT 28/2020 deveria estar pronta antes do creditamento efetuado, pois somente com o cumprimento dos requisitos é que seria passível o creditamento como exposto acima, e demais haveria o cálculo do montante creditável. Se o contribuinte não atende as condições da norma e se acreditou valores, oferece respaldo legal, não procedendo à alegação de que, abre aspas, não dispõe de recursos técnicos e condições operacionais para atender tal solicitação. E nem o fisco deveria apontar, abre aspas, quais requisitos não foram atendidos e de que qual forma esse recorrente deveria atuar, pois é o ônus do contribuinte cumprir os requisitos previamente ao creditamento, pois que são condições para tanto, e não ao contrário, ou seja, se acredita primeiro, agora o fisco aparecer em algum momento, apresenta planilha que não atende a norma, e agora o fisco indicar aquilo que deveria ter feito e não fez. Não procede a alegação de direito ao crédito pela não cumulatividade quando o contribuinte nem consegue comprovar o montante que teria direito, apresentando valores divergentes sem comprovação. Observe a jurisprudência do STJ, HVG mental no RESP 1398155, ministro Benedito Gonçalves. A teoria da jurisprudência da Corte, executada por não ter cumprido a obrigação fiscal em desfavor da arrecadação, não pode tentar subverter em seu favor as disposições contidas em lei, forçando uma interpretação de que beneficia a sua própria torpeza. E isso vai contra o princípio incuspido na teoria geral do direito que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Destaque mantém integralmente o item 5 do AIN. Quanto aos itens 6 e 7 do AIN, alega recorrente que as diferenças baseiam em virtude de FD retificado, enquanto as GIAs se mantiveram na forma original, ou seja, admite que os valores da FD retificada diferem do declarado nas GIAs, como acima exposto. A alegação não oferece agências fiscais, uma vez que os valores
valores que produzirem efeitos jurídicos são os constantes das dias, que indicaram valores a recolher a menor. O artigo 226 do regulamento dispõe que a escrita fiscal somente será reconstituída quando evidenciada a impossibilidade ou inconveniência saneada por meio de registros corretivos. Parágrafo 2º, em qualquer caso, a reconstituição, que se fará no prazo fixado da repartição fiscal, não eximirá o contribuinte do cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias, mesmo em relação ao período em que estiver sendo efetuada. Assim, a reconstituição não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias, mesmo em relação ao período em que estiver sendo efetuada, e nada consta que a alteração das GIAs necessita de prévia autorização do fisco. Pelo contrário, a submissão de GIAs é ato voluntário realizado pelo contribuinte com preenchimento de novo formulário eletrônico da GIA e transmissão à Secretaria da Fazenda, conforme artigo 17 da Portaria CAT 92/98. E somente após é que o fisco pode, eventualmente, indeferir a referida substituição das GIAs. Parágrafo 3º, artigo 17 da Portaria CAT 92/98. Assim, o contribuinte, se desejar, pode realizar o procedimento para a substituição da GIA, mas consta que tenha feito, ou seja, sem que nada tenha realizado, não há o que deferir ou indeferir, remanescendo a declaração a menor do imposto a recolher. Destaque mantém integralmente os itens 6 e 7 do AIN. Quanto aos itens 8 a 11 do AIN, trata de exigências fiscais decorrentes da diferença apurada por levantamento fiscal específico com a mercadoria vinho. Como exposto no item 9 supra, não procede alegação de que, abre aspas, só pode ser alteradas mediante autorização expressa do fiscal ou pela delegacia tributária, na forma do artigo 226 do regulamento. Relativamente a preço médio utilizado pelo fisco, observe que foram consideradas todas as entradas e saídas da mercadoria, bem como a origem dela, para obtenção do preço médio. Observe-se que a utilização referida ao preço médio decorre do descumprimento do próprio contribuinte, pois, abre aspas, uma vez que constatamos haver duplicidade e incongruência entre os códigos de mercadoria utilizados pelo estabelecimento, mesmo após repetidas notificações e a reescrituração quase completa de entrada em inventário de despede fiscal do contribuinte. Repito a jurisprudência do STJ, relator ao ministro Benedito Gonçalves. Nessa situação, a utilização do preço médio e a origem do vinho tem guarida legal, artigo 74, parágrafo 1º da Lei 6374. Diz o seguinte: no levantamento fiscal pode ser utilizado quaisquer meios indiciários, bem como aplicar os coeficientes médios de lucro bruto ou de valor acrescido e de preços unitários considerados da atividade econômica, a localização e a categoria de estabelecimento. Observe-se ainda que o preço médio foi obtido das operações próprias autuadas como acima exposto, não de terceiros. Assim, não se trata de achismo, pois além de ter respaldo legal, foram utilizados os preços praticados pelo próprio contribuinte e de acordo com a origem da mercadoria adquirida por ele. Diversamente delegado, o levantamento fiscal levou em consideração todas as movimentações de mercadorias registradas na escrita fiscal da recorrente. Observe-se que, se porventura as transferências registradas acarretaram diferença do levantamento, decorre que houve entrada de mercadoria recebida em transferência sem registro da saída dela, ou saída de mercadoria em transferência sem registro da origem entrada dela. Ou seja, em ambas situações, sendo desconhecida a real natureza da operação, o parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 6374 determina que a diferença apurada pelo meio de levantamento fiscal é considerada decorrente de operação ou prestação tributária. Assim, nem há que se cogitar a tese da um corrente fastidador, de acordo com a súmula 1667 do STJ, pois da diferença do levantamento decorre que houve operação tributária omitida pelo contribuinte. Ainda a recorrente não indica eventuais erros nos demonstrativos e nem lista quais eventuais operações de transferência não constam em fins demonstrativos. Não basta provar que existe uma filial, mas sim que houve operações de transferência e que elas não constam no levantamento fiscal. Destaque mantendo igualmente os itens 8 a 11 do AIN, salvo exigência afastada pela sua primeira instância, que será objeto da apreciação de ofício. Notou que, relativamente à confiscatória da multa, a matéria está pacificada pelo CITIT, e adota o entendimento disposto no processo da RT 8, 4042, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. No tocante aos juros, a Lei 16497 de 2017 alterou a Lei
13.918/2009 para aplicação da taxa Selic. O artigo 7 do Decreto 62761/2017 determinou que, quanto aos juros, as modificações produzirão efeitos a partir de 1 de novembro de 2017. Assim, a partir de 1 de novembro de 2017, a taxa de juros é equivalente à taxa Selic. No caso de preços altos, todos os agentes fiscais são posteriores a 1 de novembro de 2017. Assim, os juros aplicados já correspondem à taxa Selic. O artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que ninguém se escuse de cumprir a lei, alegando que não conhece. A lei e o decreto são publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim a obrigação do contribuinte ter conhecimento delas, não cabendo a alegação de cessamento de defesa e nem tem sentido a alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.918/2009, uma vez que já alterada quanto à matéria e nem aplicada no caso dos bens altos. O site não ocorreu pretensão recorrente. A matéria ativa a autorização base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo da RT 12, 10.33/2009/2011, que transcrevia aqui o meu voto. Assim, os juros de nota de inflação são incidentes desde a prática de inflação e a data da sua lavatura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 6374, que não se confunde com os juros incidentes após a sua lavatura, caso não haja um regular recolhimento previsto em outro título da Lei 6374, inciso 2, artigo 96. Por fim, a referida matéria foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. Quanto à ligação da indevida captação da multa, não assiste a razão a recorrente. Para o item 1, não é aplicado a pretendida linha B, inciso 2, do artigo 85.674, uma vez que trata-se de créditos sem comprovação da origem, que foram lançados nas guias sem correspondência à escrituração fiscal digital. Ou seja, não há imputação de, abre aspas, escrituração não fundada no documento, e sem correspondente entrada em mercadoria no estabelecimento, ou sem aquisição de propriedade da mercadoria, ou ainda sem recebimento da prestação de serviço que trata a referida norma. Caso a recorrente confessasse o referido tipo pretendido, o que não ocorreu, a multa será mais gravosa do que aplicada pelo fisco, pois a base de cálculo da multa é o valor escriturado como da operação prestação e sua alíquota é de 40%, ou seja, superior a qualquer alíquota do imposto. Para o item 2 do AIM, a recorrente requer a aplicação da multa prevista no linha F, inciso 2, artigo 85 da 6374, que trata da, abre aspas, transferência e recebimento de crédito do imposto entre estabelecimento ou sua utilização pelo estabelecimento infrator, imposto não permitida ou sem autorização ou visto fiscal, bem como sem observância de outros requisitos previstos na legislação. Ou seja, a tipificação sem qualquer relação com a imputação do fisco de creditamento indevido pela ausência de estorno de crédito em razão das saídas beneficiadas da redução bate-cálculo, uma vez que não se trata de qualquer hipótese de transferência ou recebimento de crédito, ou utilização desse crédito recebido pelo detentor, em hipótese não permitida ou sem autorização ou visto fiscal. Para o item 5 do AIM, a pretensão é a aplicação da linha C, inciso 2, artigo 85.674, que trata de crédito indevido decorrente de escrituração de documentos inábeis, ou seja, sem qualquer relação com a acumulação de crédito indevido pelo não atendimento das condições previstas na portaria CAT 28 de 2020. A citação, folhas 12, 278, abre aspas, documento fiscal abre, que atende a todas as exigências da prevista legislação, pertinência e emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco, e seja acompanhado quando exigido o comprovante de recolhimento de imposto, foi feito pela recorrente, e não consta a acusação fiscal, folhas 1, e nem no descrito relatório circunstanciado, folhas 22 a 26, para o item 5 do AIM, ou seja, não foi imputado pelo fisco, assim, mas sim acrescentado pela recorrente. Assim, diversamente alegado, não há qualquer equívoco na aplicação das multas realizadas pelo fisco. Destaque no acordo a pretensão da recorrente. O artigo 37 da Constituição Federal ordena a obediência ao princípio de legalidade, que, conforme a Sessão Antônio Bandeira de Mello, o princípio de legalidade no Brasil significa que a administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Em razão da legalidade, a administração pública não pode conceder direito de qualquer espécie sem que haja lei, conforme Maria Silva Zanardi de Pinto. Assim, as multas têm sido aplicadas de acordo com o previsto em lei, a administração pública não pode alterá-las. O artigo 28 da Lei 13.457 veda o afastamento da aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ou seja, o julgador administrativo está legalmente impedido de não aplicar os atos e termos previstos em lei, pressuposto com esse provavelmente no curso ordinário. Passo a apreciar recurso de ofício. A decisão em primeira instância consignou
abre aspas, a multa imposta em valor que ultrapassa o imposto declarativo 35 da Lei 6374, conforme enquadramento que ocorreu corretamente, ao passo que em relação ao item 10 do AIM, ainda que capturado corretamente, houve erro na base de cálculo da mesma, que deve ser sobreimposto e assim reduz para o valor X. O artigo 85, inciso 1, A, em que foi capturada a multa do item 10 do AIM, estabelece falta de pagamento de imposto, apurar primeiro levantamento fiscal, multa equivalente a 80% do valor do imposto. Assim, correta a decisão em primeira instância, pois a base de cálculo da multa do item 10 do AIM é o valor do imposto como previsto na lei. Nesse sentido, o auditor fiscal autuante reconheceu o erro original, que deve ser recorrido como decidido pelo julgador de primeira instância. Também nesse sentido, corroborado a tramitação fiscal, o exposto conheço, né, por recurso de ofício. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação.
Muito bem, o voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Casa Delisa Limitada foi conhecido e não provido. Recurso de ofício da Secretaria da Fazenda foi conhecido e não provido. Passar para o processo de Queen Supermercado Limitada, recurso ordinário. Relator Dr. Carlos Henrique, não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto é composto de 3 infrações, deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, no período de outubro de 2021 a dezembro de 2022, decorrente de operações de saída de mercadorias tributárias e omitidas do fisco, apurados por meio de levantamento fiscal, realizado por fundamento 509 do RICMES. O levantamento fiscal foi efetuado levando em consideração as aquisições de mercadorias do período de estoque inicial igual a zero, início de atividades, e os documentos fiscais de saída de mercadorias e estoque final 31 de 2022, fornecido pelo contribuinte. Deixou de pagar ICMS valor de tanto no período de setembro de 2022, por não haver escriturado regularmente o livro fiscal próprio, registros fiscais dos documentos de saídas de mercadoria e de prestação de serviços. E o item 3 deixou de pagar ICMS devido ao valor de tanto nos períodos de outubro e dezembro de 2021 e janeiro a dezembro de 2022, por declarar em RIGIA valor de imposto importância inferior a destacar os documentos fiscais de sua emissão. Inconformada, ela apresentou defesa. A decisão de primeira instância foi pela procedência total do auto de infração, mantendo a penalidade nos termos do lavrado. A recorrente apresentou recurso ordinário e vou direto ao voto. Em que pese as razões estendidas pela recorrente quanto à questão de nulidade do auto-infração, a natureza das infrações e a pessoa do infrator estão perfeitamente determinados nos autos, com a instrução probatória e a relação processual regularmente estabelecidos com a ciência da recorrente, não havendo que se falar em nulidade do lançamento. Haja vista a inexistência de vício, bem como preenchido todos os requisitos para a validade do ato administrativo legalmente previsto no artigo 142 do CTN. Resta afastado, portanto, a preliminar de nulidade da auto-infração. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou documentação capaz de comprovar a veracidade de suas alegações e, portanto, dirigir o trabalho fiscal e levar ao entendimento suficiente para reformar a decisão recorrida. Além disso, o recurso apresentado não enfrenta o mérito da acusação, limitando simplesmente a tentar desqualificar o trabalho da fiscalização e alega que não há indício de omissão de receita para legitimar a realização do levantamento fiscal, tendo visto que os valores indicados na ICF correspondem exatamente aos valores transmitidos pela Cefaz, ou seja, constante do SAT. Para demonstrar a sua alegação, traz a imagem quadro, destacando que o valor da coluna total do documento FD corresponde ao total documento SAT, que demonstra que o valor declarado na saída das mercadorias corresponde ao valor real de venda dos produtos, folhas 29.631. Analisando esta alegação, verifico de fato, como salienta a representação fiscal e suas contra-razões, tal quadro foi extraído no demonstrativo das folhas 17.908 e seguintes, que lista os CFs escriturados com divergência, ou seja, que lista apenas casos em que houve escrituração a menor do imposto, caracterizando a alegação genérica e improcedente. No tocante às alegações relativas aos itens 2 e 3 do auto-infração, a recorrente limitou a afirmar que a fiscalização apurou diferenças relativas aos mesmos períodos do item 1 do auto, afirmando que, se houve omissão de receita, que não se reconhece, essa omissão foi apurada no item 1.1,
não havendo que se falar em diferenças adicionais, mesmo se considerando a alegada diferença entre dia e o recolhimento, posto que as eventuais irregularidades deverão ter sido sanadas para todo o período, como referido no levantamento fiscal, sob pena de cobrança de duplicidade. Vale destacar que a alegação de que as eventuais irregularidades deverão ter sido sanadas para todo o período, como referido no levantamento fiscal, não encontra qualquer respaldo na legislação, inexistindo previsão legal para tal procedimento, além do fato de que as infrações 2 e 3 não se confundirem com as do item 1. Neste contexto, ao contrário do alegado pela corrente, o levantamento fiscal não partiu de presunções, mas está apoiado nos livros e documentos por ela emitidos, estando a acusação bem fundamentada e calçada em farto conjunto probatório, sendo indubitável a infringência à legislação tributária, estando perfeitamente demonstrada e comprovadas as exigências fiscais. No tocante à alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e de não confisco em relação ao multiplicado, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento deste tribunal administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da 13457, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de constitucionalidade ou por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuado pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar a sua aplicação, haja visto que o órgão de julgamento e o fiscal estão vinculados à lei e à obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se fala em ofensa dos princípios constitucionais mencionados. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, que visa punir o infrator que tenha agido em desacordo com a legislação tributária. Deste modo, a multa é dada caráter coercitivo e visa desestimular a prática fracional, estando perfeitamente subsumida às hipóteses autos. Antes posto, decido conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que julgou procedente o auto de fração, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Pediria para o doutor Carlos fazer o registro do voto. Está registrado, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Ainda o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso originário de Queen Supermercado Limitada foi conhecido e não provido. Com isso encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 16 de abril de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.